pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar 12 dicas para quem vai fazer entrevista em creche. Para quem não me conhece, meu nome é Grazi Diniz, faço vlogs aqui no canal do YouTube, mas hoje eu vim dar algumas dicas, como eu sou professora formada em pedagogia, quero ajudar vocês aí que deve estar procurando emprego, que perdeu emprego aí no finalzinho de 2024 e já está começando as aulas e está precisando trabalhar, né, gente? Eu sei como é que é. Não é fácil você ficar entregando currículo em dia de sol, chuva, andando pra lá e pra cá, às vezes mandando 300 e-mails, né? Não é fácil. Mas bora lá, vou tentar ajudar com um pouquinho aqui do que eu passei, né? E vou dar dicas aí pra vocês. Primeira dica é deixar o celular em modo avião. Sim, gente, quando você vai fazer uma entrevista, me chamar, fazer uma entrevista, você vai desligar o seu celular, né? Pelo amor de Deus, não deixe seu celular no alto, porque ele vai tocar, você vai passar uma experiência desagradável e a pessoa que tá te entrevistando vai achar que você não tem controle aí, que às vezes você pode usar esse celular até na sala de aula. Então, por favor, gente, por favor, não deixe seu celular ligado, tá? Deixa no modo avião, desliga ele na hora da entrevista, esquece o celular. É melhor para evitar problema. Segunda dica é valorize sua profissão. Gente, quando você for fazer entrevista, eu sei que a gente quer, pelo amor de Deus, me ajude, me coloque nessa vaga, mas você e outras, sei lá, 5 pessoas que estão na entrevista também precisam de ajuda. E normalmente o local precisa só de 2 ou 3 professoras. Então, assim, não peça, pelo amor de Deus, não fique implorando. Faça o seu melhor, entendeu? Na entrevista. Fale o necessário, fale da sua profissão, mas não implore, não peça pelo amor de Deus, não fala que você está passando dificuldade na sua casa, porque quem está te entrevistando já sabe que você precisa do emprego. Ela já sabe que você precisa pagar suas contas, que você tem os seus compromissos, então não precisa você pedir pelo amor de Deus. Eu sei que dá vontade de chorar, mas a gente tem que se controlar e falar e colocar nossas evidências na nossa profissão, falar dos nossos cursos, sabe? Fala um pouco de você, o necessário, tá? Também não vai falar demais, também não vai se achar. Fala um pouquinho da sua carreira profissional anteriormente, sabe? Então deixe sua carreira profissional em evidência. Terceiro, gente, deixe o currículo atualizado, isso mesmo, sabe? Não vai pegar aquele currículo que você fez há 10 anos atrás, que você entrou na primeira escola, e vai levar o mesmo, claro que não, você vai deixar todo atualizadinho, sabe? Primeiro dá uma olhadinha, ver se tá tudo ok, tenta fazer alguns outros cursos, mas faça uns cursos mais atualizados, modifica um pouquinho, sabe? A escrita, olha se tem erro de português também, que é muito importante, eles avaliam isso, eles olham no currículo. A primeira, gente, é o que eu falo, a primeira coisa que você vai ser chamada é pelo currículo. Então você entregou o currículo, seu currículo tem que estar assim, perfeito, de verdade. Fazer um resumo, sabe? Não precisa colocar 300 mil coisas também, eu acho que no máximo são 2 folhas de papel, né, pro currículo, e tentar resumir ao máximo, sabe? Ser bem simplificado, bem bonitinho, sem erro de português, dá uma olhada nas 300 vezes se tá tudo ok, não entrega de qualquer jeito, porque dali ele vai ver se você é uma pessoa organizada, como é que você é, se você é uma pessoa atualizada, e aí ali vai ser o carro-chefe para você ser entrevistado, né? Se a pessoa gostar do seu currículo, claro que ela vai te chamar. Então, atualize seu currículo. Já emendando no que eu tava falando anteriormente, gente, a 5 é cuidado, foi que eu falei do cuidado dos erros de português, sim, e tem muitas pessoas que escrevem na internet, na rede social, você pode escrever do jeito que você quiser, o problema é seu, mas as pessoas repetem o jeito que escreve abreviado, troca o S pelo Z, né, essas coisas e tal, e coloca no currículo, gente, então toma cuidado, o currículo não é internet, tá? Na internet você vai fazer o que vocês quiser, a vida é sua, mas na área profissional você tem que escrever direito. Sexta dica. Quando vocês forem fazer uma entrevista de emprego, normalmente nas creches eles pedem pra gente fazer uma dinâmica. E normalmente essa dinâmica é em grupo. E vou dar uma dica pra vocês. Normalmente eles querem ver como vocês lidar com o grupo. Se você é uma pessoa que é maleável, se você empresta, se você não é individualista. Então, assim, na hora que você for fazer essa entrevista, essa dinâmica, não evidencie só você. Coloque você e o seu grupo junto, porque na creche a gente trabalha todos juntos, a gente precisa um do outro. Um professor precisa do outro, o coordenador precisa do professor e assim vai. Um precisa do outro para poder funcionar. Nem, por exemplo, uma professora falta, ela tá doente, vai ter que colocar um outro professor lá para poder estar
ajudando, né, para poder ajudar essa turminha, a outra professora que ficou sozinha porque a outra foi ao médico. Então, assim, na dinâmica, tente colocar o seu grupo que você tá em evidência, não só você. Sétima dica, pessoal. Quando vocês forem ser chamados para fazer uma entrevista numa creche, você já entregou vários currículos e tal, foi chamado. E aí, o que eu dou de dica aqui é que você possa dar uma olhada no Instagram da creche. Se tiver Facebook, olha o Facebook. Se tiver site também, mas a creche normalmente não tem site. Mas dá uma olhadinha no Instagram. Vê como eles trabalham, quais são os tipos de vezes que eles gostam de usar, qual é a filosofia deles. Normalmente todas são construtivistas, né? Gostam de trabalhar com coisas recicláveis, que gostam de atender a escuta da criança, né? Que é o que a criança quer. Então você dá uma olhada, vê lá no Instagram, vê o que eles querem, o que eles gostam. Para quando você for fazer entrevista, ser mais tranquilo, você já sabe mais ou menos a filosofia, o que eles trabalham. Você se mostrar que você tá afim de entrar naquele lugar, entendeu? Que você, antes de ir fazer entrevista, você já foi sabendo de algumas coisas. E eles vão sentir, vão falar, pô, essa pessoa aí, ó, olhou, deu uma estudada, viu como é que a gente é, então ela quer entrar aqui na nossa creche. Então é importante, gente, dar uma pesquisada, dar uma olhada assim, é importante vocês verem aí como eles trabalham. Oitava dica, galerinha. Todas as entrevistas, eles vão fazer várias perguntas para vocês, tá? Normalmente eles fazem pergunta, pede para vocês que falar sobre você, escrever sobre você. Então, quando eles forem fazer perguntas sobre sua vida, qualquer outra coisa, responda o necessário, sabe? Responda o necessário, sem se estender muito. Não fale sobre sua vida, o que você já, sei lá, o que aconteceu na sua vida inteira. Não precisa, gente. É só você responder o que ele tá te perguntando, tá bom? Porque, olha, eu vou dar uma dica. Eu já fui numa entrevista de emprego. Bom, gente, eram 3 pessoas, era eu e mais 2 pessoas. Uma se desclassificou. Na hora ela desistiu, falou que não queria mais fazer entrevista. Também não entendi o porquê. Ela saiu e foi embora. A segunda, foi ela primeiro e depois foi eu. Isso que eu entreguei o currículo no dia e fui chamada no mesmo dia para fazer entrevista, né? Eu dei sorte que estavam fazendo entrevista naquele dia. E aí perguntaram para ela, eu não lembro o que era, mas fizeram uma pergunta lá e ela se estendeu, ela começou a falar que eu acho que era quanto tempo ela estava em creche. Aí ela falou que tinha pouco tempo, porque eu acho que o filho teve um probleminha de saúde, eu não sei se era o filho. E aí ela teve que se ausentar, e ela se ausentava aí, voltava, e isso acabou atrapalhando. Então foi onde que ela preferiu pedir conta para não atrapalhar o andamento da profissional dela. Então, assim, legal ela ter, sei lá, ela pediu conta, a gente sabe que acontece coisas na nossa vida, né? Uma hora vai acontecer, as empresas sabem disso, não é fácil, a gente precisa se ausentar mesmo para poder cuidar de um filho que às vezes está internado, a gente mesmo. Mas eu acho que não foi legal, eles não gostaram muito quando ela falou, e ela falou muito, ela ficou acho que uns 15 minutos falando sobre isso. E o que acontece? Ali eles ficaram, eu percebi pela cara de quem estava entrevistando, que eles ficaram com medo de acontecer outras vezes, dela ter alguns problemas e ter que ficar se ausentando. Então isso daí foi complicadíssimo para ela. Eu falei, putz, por que ela foi falar isso? Na hora que ela começou a falar, eu falei, nossa, ela não devia ter falado era nada. Tipo, devia ter ficado quieta, eu trabalhei tanto tempo e acabou, não ter falado, sabe? Ou ter falado outra coisa, outra resposta. Mas ela pegou e falou, e ali ela falou da vida dela, ela ficou um tempão falando, gente. Então ali, na hora que ela começou a falar, eu já senti que eles não iam ficar com ela. E aí, quando perguntaram pra mim, eu falei o básico mesmo, o necessário. Desse jeito que eu falo com vocês, né? Eu gosto muito de gesticular, eu não posso ficar gesticulando muito, né? E que é um fato que não pode. E aí, ela acabou falando coisas que não deviam falar e foi desclassificada, gente. Acabou que eu fiquei com o emprego. Fui eu e depois no outro dia teve uma outra entrevista que outra pessoa entrou. Mas não fala, gente, não fica falando da sua vida, sabe? Muita coisa. Coisas que talvez possa de te desclassificar, não fala. A gente sabe que a gente pode passar por tudo, mas não é bom falar. Eles já analisam dali da sua fala. Nona dica, sempre que puder falar sobre você, que eles perguntarem sobre você, seja honesto, sabe? Fale, mas seja sábio também, saiba o que você vai falar, não vai, foi o que eu falei na anterior, não fique falando tanta coisa, tá? Fala o básico, seja honesto, verdadeiro, que é isso que eles querem, que você seja verdadeiro, mas sábio, né? Não vai falar qualquer coisa também, gente.
tenha em mente que você tem que saber o que você vai falar, sabe? E tudo bem que a gente não vai saber quais são as perguntas que vai ser, mas pensa um pouquinho, sabe? Pensa rapidinho ali, tenta fazer uma entrevista bacana onde você vai ser sábio nas suas respostas. Décima dica é você olhar nos olhos do recrutador, tá, gente? Normalmente eu sei que é difícil, a gente fica nervoso, a gente não consegue, às vezes gagueja, fala coisa que não é pra falar, mas vá preparado, sabe? Um dia antes, relaxa, põe na sua cabeça que você vai entrar, que aquele emprego é seu, entendeu? Se você tá querendo entrar nele, e vá tranquilo, sabe? Tenta entrar tranquilo. Eu sei que é difícil, mas vai tranquilo. Você tem que saber assim, ou não você já tem. Então você vai tentar o sim, então não precisa você ficar com medo, com vergonha, com nada. Eu sei que é difícil, eu sei, mas tenta ir tranquilo, sabe? Toma um chazinho de camomila e vai. E na hora lá, olha pros olhos do recrutador que tá te fazendo entrevista, porque o que acontece, gente? Normalmente a nossa fala tá tranquila, né? Às vezes você fala assim, ai, eu tô tranquila e tal, só que dentro de nós tá um turbilhão de coisas, né? E a gente começa não sei o que, gesticular e que não sei o que, e fala tranquila, mas a mão tá assim. E aí o que acontece? Quem tá te entrevistando, ele já fez várias entrevistas. Então a pessoa o jeito que a gente, né, gesticula, o jeito que a gente se mexe, o jeito que a gente se posiciona, vai mostrar muito sobre a gente do que a fala. E aí pode ser que aí ele descubra coisas, né, que não é para descobrir. Então fique calma, relaxe, põe suas mãozinhas para baixo, conversa algumas vezes assim, mas não faça muitas gesticulações com o corpo, porque realmente, né, você vê que psicólogo, eu já fiz entrevista, gente, com um psicólogo e em um recrutador, e o psicólogo analisou e não falou sobre o meu jeito, mas eu fiz, acho que foi uma redação, faz tanto tempo que eu não lembro, eu fiz uma redação sobre mim, e eu fiz uma folha de sulfite, na época era muito mais nova, e eu acho que eu escrevia pra cima, sabe? Assim, eu não conseguia escrever reto. E aí ele falou que eu era muito sonhadora. Quem escreve pra cima, se eu não me engano, era isso. Importante que a gente tome cuidado na hora da gente fazer entrevista, sabe? Porque o nosso comportamento fala sobre nós. Dica 11 é, quando você for fazer entrevista, normalmente eles vão perguntar por que você saiu daquele SEI? Qual foi o motivo que te levou a sair de lá? Gente, eu sei que às vezes a gente, né, algumas pessoas já passaram alguns problemas. Graças a Deus eu nunca passei. Todos os lugares que eu saí, eu sempre saí com portas abertas, deixei porta aberta. Eu nunca fui mandada embora de emprego, sempre pedi conta, sempre pedi conta. Então, graças a Deus eu nunca tive problema com isso, né? Sempre saí com as portas abertas. Então, isso é muito importante quando você sai. E normalmente na entrevista eles vão te perguntar o porquê que você saiu, né? Normalmente as pessoas que nem eu saí por alguns motivos pessoais, para não prejudicar, eu não gosto de prejudicar os locais, então se eu já sei que pode ser que eu tenha que me ausentar, então antes de eu me ausentar eu prefiro sair, sabe, para não ter problema. Então você que for fazer entrevista, eles foram perguntar para você, por que você saiu da sua creche? Então uma dica importante, da creche anterior, uma dica importante. Não fale mal da creche se você teve algum problema. Às vezes tem pessoas que querem ficar falando, porque é isso, porque não, lá era assim, lá era assado. Gente, não fala, não é bem visto quem fala mal da onde trabalhou. Porque eles vão pensar o quê? Eu mesmo, se eu estiver entrevistando uma pessoa e ela falar mal da empresa que ela trabalhou, eu vou falar, a hora que ela sair daqui, ela vai meter o pau na minha empresa, por mais que eu seja correta. Entende? Então, assim, não fique falando mal, não tem nada a ver. Esquece, o que passou, passou, entendeu? Se você teve um problema lá no anterior, onde você trabalhou, sabe? Deixa lá. Você pode falar outras coisas, na hora você fala outra situação, que você teve que sair por motivos pessoais, sei lá, gente, mas não é legal, sabe? Eu acho que nenhum lugar gostaria que você fosse fazer entrevista e ficasse falando mal do local. E não é bom que às vezes você pode voltar para aquele local, viu? E aí, se eles descobrirem que você meteu o pau neles, aí é problema. Então, assim, a gente não precisa, tá? Vamos fechar a boca um pouco. E a dica 12, que é a última, quando você for fazer entrevista, normalmente eles pedem um planejamento para você fazer na hora. Eu acredito que hoje em dia, talvez não peça, porque mudou-se muita coisa. Hoje em dia, a gente faz as vivências através das crianças, da escuta das crianças. Então, a gente primeiro percebe o que as crianças querem, pra gente poder aí fazer o nosso planejamento da semana, né? As nossas vivências.
Mas tem lugares ainda, tem creches ainda que pedem, mesmo se a gente tá atualizado, pedem pra gente fazer, falar um pouquinho do planejamento, né? Ah, faz um planejamento aí que você faria com eles, com o MG2, com o B2, sei lá, depende do que eles querem. Então é bom você ter uma carta na manga, sabe? Antes de você sair da sua casa, 2 dicas que eu vou dar dentro dessa aí da 12. Já vê aí o que você vai falar sobre você, sabe? Já faz uma redação ali básica, já escrevendo mais ou menos o que você vai falar sobre você, para você poder fazer lá. E também já saia com uma vivência bacana. Vou dar mais uma dica dentro dessas dicas, gente. Uma vivência, o que as creches gostam? As creches normalmente todas são construtivistas, elas gostam de criar, né? Nada pronto, é tudo construído. Então, as vivências que elas gostam normalmente é tudo reciclado, com coisas recicladas, que as crianças possam criar, que as crianças possam usar a imaginação, coisas que elas imitam coisas de casa, que nem tem crianças que gostam de fazer comidinha de mentirinha, brincar de boneca, imitar o seu pai e sua mãe dentro de casa. Então, assim, são coisas que possam criar, sabe? Coisas, não coisas prontas. Então traga assim, novidade, coisas com tinta, é bem legal, assim, mas tem muitas coisas aqui no YouTube que você pode ver aí. Coloca aí vivências para creche. Gente, tem muita coisa. Pode ser com tinta, pode ser vivência com reciclagem, pode ser coisas com ginástica, sabe? Bambolê, cone. Então, assim, faça coisas criativas. Não venha coisa assim, pronta. Ai, vamos fazer a letra A. Gente, creche não tem mais vogal, ninguém faz mais isso, tá? Vogal, letras, números, não ensina mais isso. A criança aprende brincando. Então, faça vivências nesse tipo aí que você vai se dar bem. E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu tentei ajudar vocês. Eu tô aí na área de 16 anos, gente, sério, 16 anos, nem eu imagino. 16 anos eu falo assim, desde que eu comecei a faculdade, né? Que realmente foi 16 anos. Se contar estágio, tudo, eu tenho 16 anos. Mas registrado eu tenho, acho que é 10 ou é 12. Acho que é 12. Tá? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e aproveite as dicas. Até o próximo vídeo. Bye!